Vamos voltar agora a falar sobre o novo teto de gastos, porque a apresentação do arcabouço fiscal só será feita então após o retorno de Lula da China. E quem tem mais informações é a Luciana Verdolim. Luciana, claro, você está retornando conosco, a gente falava justamente com o economista agora, né? Então, esse adiamento, o governo quer evitar ruídos aí quando o Lula estiver fora do Brasil, a sua equipe econômica também. Então, foi feita essa decisão. Mais uma vez, prazer trazê-la aqui, Luciana. É isso mesmo, Marcelo. O presidente Lula confirmou o adiamento desse anúncio, né, que está sendo guardado a 7 chaves aqui dentro do governo. Poucas pessoas tiveram até o momento acesso ao texto final. Lula há pouco disse o seguinte: falei com Haddad que não tem por que anunciar esse novo arcabouço fiscal às vésperas da viagem à China e depois ele e o ministro da Fazenda embarcarem numa viagem internacional. Exatamente para não ficar estranho, anunciar e ir embora. Não ter aqui no Brasil quem defendesse a proposta. O presidente disse exatamente o seguinte: seria estranho, eu anuncio e ir embora. Haddad tem que anunciar e ficar para debater, para responder, dar entrevista, conversar com o sistema financeiro, com a Câmara dos Deputados, com o Senado, com os outros ministros e empresários. O que não dá, segundo Lula, é para a gente avisar e ir embora. Durante entrevista ao 247, Lula disse ainda que vai Haddad, vai um monte de gente para a China e não teria ninguém para rebater críticas que deverão ser feitas a propostas aqui no Brasil. Ele, no entanto, tentou minimizar o impacto desse adiamento, dizendo que considera que está madura a proposta e que é preciso chamar a atenção para as coisas que precisam ser preservadas, como, por exemplo, investimentos na saúde e educação. A nossa equipe aqui em Brasília apurou desde ontem que existe um receio grande de vazamento das propostas. Até por conta disso, nas conversas que foram feitas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com os presidentes da Câmara, o deputado Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, não foi apresentado os detalhes desse novo arcabouço fiscal. O texto ainda não foi mostrado para ninguém fora da cúpula aqui do Palácio do Planalto, exatamente para evitar vazamentos. Lula teria aconselhado Fernando Haddad a ouvir mais as demandas de mercado antes de definir o formato fiscal. Apesar de Lula dizer que já está madura a proposta, a sinalização que a gente tem é de que o novo arcabouço fiscal não está fechado. Por isso, vai ser preciso conversar mais e esse anúncio só vai ser feito mesmo depois da viagem à China. Lula embarca juntamente com uma grande comitiva e o ministro da Fazenda na próxima sexta-feira. Agora, Luciana, mudando um pouco de assunto, o pivô da Operação Lava Jato, que foi o doleiro Alberto Youssef, foi preso ontem em Santa Catarina. Hoje ele segue justamente para a Polícia Federal de Curitiba, no Paraná. Quais as informações aí que você tem em relação a essa nova prisão de Alberto Youssef? Olha, não se trata de uma nova condenação, não. Essa prisão foi determinada lá pela 13ª Vara Federal de Curitiba, que é pelo novo juiz da Lava Jato, exatamente por conta do doleiro não estar cumprindo as regras. O que ficou combinado no acordo de delação premiada, que era devolver valores que Youssef, juntamente com políticos, desviou aí de entidades públicas, de cobrança de propina, e o acordo é de que os valores seriam devolvidos e a Receita Federal agora está alertando que isso não está acontecendo. Segundo a Receita Federal, Youssef não teria devolvido aos cofres públicos todos os valores desviados. Até por conta disso, o juiz da Lava Jato, Eduardo Apio, explicou que não se questiona nesse momento a validade do acordo de delação premiada, e sim o fato dele não estar
sendo cumprido da forma devida. Ainda de acordo com o juiz, o doleiro tem enorme periculosidade social e caráter voltado à prática de crimes financeiros de colarinho branco. Ao justificar a prisão preventiva, o juiz citou ainda que o investigado não estaria atualizando a justiça sobre o endereço em que ele mora, o que demonstraria total desprestígio à Justiça Federal, bem como certeza de impunidade. Ainda de acordo com o juiz, o doleiro estava em liberdade condicional depois de ter revelado ao então juiz Sérgio Moro como é que era o esquema de desvio e de cobrança de propina. Vale lembrar que ele foi condenado a mais de 100 anos de prisão e já está cumprindo o regime aberto com o uso de tornozeleira eletrônica. Alberto Youssef ainda é investigado em 28 processos, 13 estão suspensos por conta da delação premiada. Luciana Verdolim, diretamente ao vivo de Brasília. Daqui a pouco ela retorna conosco na programação da Jovem Pan. Valeu, Luciana. Eu volto com o Diogo Schelp. Falávamos há pouco da Lava Jato, né, Schelp? Ou foi tudo feito errado, não é possível, né? Mas as condenações não foram mantidas, mas ao que parece aí, o Alberto Youssef, que não é político, esse pode ficar preso, hein, Schelp? Pois é, e por responsabilidade própria dele, né, pelo que ele tem feito nos últimos tempos, nem tanto pelo passado, já que ele tinha a delação premiada, foi solto depois, né, justamente em benefício dessa delação, mas ele tinha que cumprir a parte dele. E aparentemente, né, um dos motivos aí da volta dele para a cadeia é justamente o fato de que ele tem demonstrado um padrão de vida que comprovaria que ele tinha condições de pagar mais, né, de devolver mais daquilo que foi desviado. Inclusive, segundo a decisão do juiz, a informação de que ele teria tentado comprar um helicóptero ou um avião recentemente, que ele mora na praia, na verdade, sem ter informado a residência oficial, quer dizer, ele tem aí, inclusive, vários endereços que ele tem apresentado, né? Então, é uma questão aí de padrão de vida e uma parte não cumprida do acordo que foi feito com a Operação Lava Jato. A questão anterior também do arcabouço fiscal, eu gostaria de deixar aqui apenas uma observação, porque qual é a leitura que se pode fazer, não é, Marcelo? Se esse adiamento do anúncio das novas regras fiscais representam que o Lula concordou, está de acordo com o plano de Haddad, mas não quer aí quebrar aí essa possibilidade de responder às críticas estando fora viajando, ou se de fato o Palácio do Planalto não está totalmente de acordo e há mudanças a serem feitas até lá. Sem dúvida, vamos acompanhar, portanto, toda essa questão que envolve agora o arcabouço, ficou para início de abril.